Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aqui a teoria de operações com conjuntos através da resolução de questões da banca CESP. Redes sociais estão aí na tela, quem quiser seguir o Instagram fica o convite, é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube tá aí para vocês também, é o Professor Bruno Lima, lembrando sempre que o Bruno é com 2 N's. Primeira questãozinha que eu trouxe para vocês dentro desse bloco foi aplicada aí para o cargo de analista de sistemas do BNB, concurso aplicado pela Banca CESP em dezembro de 2018. Se liga no enunciado que falou o seguinte: um banco comercial realizou um evento de negócio na cidade de Fortaleza. Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade. 95 dos participantes visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema e 20 visitaram esses 3 pontos turísticos. Considerando que todos os participantes tenham visitado pelo menos um desses 3 pontos turísticos, julgue os itens subsequentes. E aí o primeiro deles já está aparecendo aqui, só que não adianta nada a gente querer fazer análise sem a gente fazer aqui a representação a partir dos diagramas, né? Bem, então aqui, gente, o negócio é treinar, porque vai chegar num ponto em que vocês já vão estar viciados nesses enunciados. Vai chegar naquele ponto que a leitura aqui vai ser meio que dinâmica. Você não vai querer ficar entrando muito em detalhes, não. Ah, o banco comercial realizou o evento, não me interessa o evento. Vai me interessar perceber aqui no texto a quantidade de conjuntos que eu tenho e como que os elementos estão distribuídos nesses conjuntos. Eu tenho aqui, então, 3 conjuntos. Veja se você aí do outro lado concorda comigo. Vou fazendo daqui, você vai fazendo aí, hein? Eu tenho um conjunto que representa aqueles que visitaram o Mercado Central, aqueles que visitaram Espigão de Iracema e os que visitaram Centro Cultural Dragão do Mar. Perfeito? Esses aqui, então, são os meus 3 conjuntos que eu vou representar para vocês aqui. Tanto faz, naturalmente, a ordem, como vocês vão colocar, certo? Eu vou deixar indicado aqui que o meu primeiro conjunto vai representar Mercado Central. Ok? O meu segundo conjunto vai representar Espigão de Iracema. Espigão de Iracema. E o meu terceiro conjunto vai representar Centro Cultural Dragão do Mar. Centro Cultural Dragão do Mar, certo? Na hora da prova também, não precisa ter muito romantismo não, né, gente? Coloca lá simplesmente Mercado, Iracema, Dragão. Ok? Aqui que eu vou anotando tudo bonitinho para ir facilitando a explicação, mas na hora da prova é Mercado, Iracema, Dragão e bora ser feliz. Isso se não virar simplesmente um M e D. Então aqui, quando a gente faz a representação de 3 conjuntos, eu sempre falo para vocês que a gente vai ter, na realidade, 8 regiões aparecendo. Regiões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha para mim aqui, qual das informações que foi passada que acaba sendo a mais útil. O negócio aqui é o seguinte, lá no final ele vai colocar para a gente que 20 visitaram esses 3 pontos turísticos. Pô, isso aqui é um presente, né? Porque ele joga pra gente justamente o quê? A interseção dos 3 conjuntos. Que a gente sempre menciona quando a gente está resolvendo questões com 3 conjuntos, que é o ponto-chave para o exercício. A questão pode até ser complicada, mesmo ele passando a interseção dos 3. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, das questões que a gente tem de maneira geral, quando ele joga pra gente a interseção dos 3, isso já é um bom indicativo, tá? Para a resolução do exercício. E uma outra ideia que eu já vou antecipar para vocês aqui é o seguinte, poxa professor, mas eu acho que eu vou gastar muito tempo aqui na diagramação, né, na tradução desses dados do texto para a representação por conjuntos. Essa questão que está aqui talvez eu fosse deixar de lado. Tenta lidar com a coisa de maneira bem objetiva na hora da prova. Se você tem um enunciado desse numa prova do CESP, e se de um enunciado desse o cara pedisse para você avaliar apenas um item, aí até eu concordo que a relação custo-benefício talvez não fosse das melhores e que no contexto geral da sua prova, você teria que colocar na balança o tempo que você ia gastar para abrir um enunciado desse para o julgamento de um item apenas. Mas aqui, essa não é a jogada. Aqui ele me dá um enunciado, que a gente vai conseguir desembolar tranquilamente. E mais do que isso, ele traz 4 itens para que a gente possa avaliar. Então a relação custo-benefício é boa.
eu posso até ali gastar um tempinho para poder traduzir aqueles dados na minha representação por conjuntos, mas ao mesmo tempo eu vou ter a possibilidade de ganhar 4 questões com esse enunciado apenas, certo? Que é uma pegada do CESP, a gente sabe. Às vezes vai ser um enunciado em que a gente vai ter que abrir ali numa série de detalhes, mas daquele enunciado eu trago 5, 4 itens, o que vale a pena, né? Então aqui eu vou colocar esse 20 onde? Lá na minha região de número 5. São 20 que pertencem, ou são 20 pessoas que visitaram os 3 lugares ao mesmo tempo não, né? Que tipo de pessoa é essa que está se teletransportando para os 3 ao mesmo tempo? Não dá. São 20 pessoas que visitaram os 3 lugares, ok? Então tá aqui, colocamos aqui essa nossa informação. Tá lá, ó, 20 visitaram esses 3 pontos turísticos. Depois, o que acaba sendo muito interessante? Que vocês preencham interseções. Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma interseção que é a interseção dos que visitaram Mercado Central e Espigão de Iracema. Por que eu estou falando de conectivo E? Por que eu estou falando de interseção? Porque eu estou vendo aqui conectivo E. E olha, esse link tem que estar muito automático na sua cabeça. São esses pontos, gente, que não pode ser simplesmente um enfeite na leitura do seu enunciado. Ah, ali tem um E. Aquele E não pode passar batido na sua leitura. Esse E para a gente, ele tem uma interpretação importante aqui na teoria dos conjuntos. Se é um E, é porque isso aqui tem a ver com a ideia de interseção. Em outras palavras, o que ele está te pedindo é para que você coloque 35 elementos na interseção dos conjuntos Mercado Central e Espigão de Iracema. Onde que está aqui a interseção de Mercado Central e Espigão de Iracema? Cuidado com a resposta que você vai me dar aí do outro lado, hein? Interseção de Mercado Central com Espigão de Iracema, não vai falar para mim que é só a região de número 2, não. Não força a barra, não. Moçada, olha para os conjuntos. Observe os conjuntos, Mercado Central e Espigão de Iracema. Onde está a interseção desses 2 conjuntos? A interseção desses 2 conjuntos pega inclusive aquela região do 20. Ah, não, mas aqueles 20 ali estão dentro do Centro Cultural Dragão do Mar. Não me interessa. Olha só a sacada. Quando eu trago para vocês uma pergunta relacionada a Mercado Central e Espigão de Iracema, a sua visão automaticamente tem que tirar ali o Centro Cultural Dragão do Mar da brincadeira. Não se preocupe com ele, olhe para o que interessa, é ter foco no que está escrito, no que interessa. Se eu estou falando de Mercado Central e Espigão de Iracema, você vai olhar para esses 2 conjuntos aqui, ó, olha para esse conjunto e fala para mim onde que está a interseção desses 2 conjuntos. A interseção desses 2 conjuntos acaba pegando as regiões de número 2 e 5, onde a gente já tem ali aqueles 20. Como eu tenho que então colocar 35, o que eu vou fazer com esses 35? Eu vou colocar esses 35 integralmente aqui na região de número 2, ou na região de número 2 eu vou colocar 15, que seria a diferença do 35 para o 20. Isso aqui que eu estou questionando é decisivo no enunciado de prova do CESP. Muita gente, não sei se foi o seu caso, muita gente acaba colocando o 35 na região de número 2, o que traz uma informação contraditória com o enunciado. Se você coloca 35 na região de número 2, você está dizendo para mim que na interseção de Mercado Central e Espigão de Iracema tem quantos elementos? Tem 55. 35 com 20 está dando 55. Então você mudou o enunciado por sua conta. E é claro que com isso você vai errar o exercício. Quando ele fala para mim que são 35 que está na interseção de Mercado Central e Espigão de Iracema, ele quer que você entenda que na região de número 2, você vai colocar para mim 35, tirando aqueles 20. Que já estavam ali na região de número 5. E aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 15. Você se lembra aí como que eu me refiro a esse 15? Cuidado, hein? Se você tivesse que me explicar, como que você explicaria para mim o que são aquelas 15 pessoas que estão na região de número 2? Faça daí esse exercício, isso é importante. Aqueles 15 que estão na região de número 2, são 15 que estão em Mercado Central e que estão em Espigão de Iracema? Se você falar assim, tá errado. Até porque você está indo contra o enunciado. Olha para cá, Mercado Central e Espigão de Iracema, o próprio texto falou que são 35. Esses 15 aqui, fiquem ligados, esses 15 aqui são aqueles que estão, vamos destacar aqui, olha, esses 15 aqui são aqueles que estão somente em Mercado Central e Espigão de Iracema. Deixa eu encher o seu saco, porque eu sei onde vocês vão errar. Eu tenho que ter esse elemento restritivo para me referir aos elementos que estão na região de número 2.
Aqueles elementos ali, eles estão em exatamente 2 conjuntos. Então, eles estão somente em Mercado Central e Espigão de Iracema. Eles não estão no Centro Cultural Dragão do Mar. Então, consegue perceber? E aí, com isso, gente, eu estou representando o meu enunciado de maneira correta. Da interseção de Mercado Central e Espigão de Iracema, eu tenho o quê? Eu tenho 35 elementos. Então, eu não estou invalidando em nada o meu enunciado, ok? É sempre importante que vocês mantenham coerência com o enunciado do texto e com os dados que vocês estão jogando aqui nos diagramas. Vamos para uma outra. Então, ó, peguei essa interseção, deixa eu riscar ela aqui, mais um dado utilizado no texto. A gente tem aqui, olha, uma informação de que 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar. Situação muito semelhante à anterior, tá vendo ali? Se ele coloca para você o conectivo E, como você está numa questão de teoria dos conjuntos, para de achar que isso aqui é um enfeite. Esse E, você tem que fazer a leitura daquilo como se fosse de uma interseção. Então agora você olha para o seu desenho, acha para mim aí a interseção de Espigão de Iracema e Centro Cultural Dragão do Mar. Onde que está a interseção de Espigão de Iracema e Centro Cultural Dragão do Mar? Está aqui, olha, essa é a interseção. Por quê? É aquela jogada de olhar para os 2 conjuntos que me interessam. Para análise dessa interseção, não me interessa olhar para o conjunto Mercado Central. Eu quero que você destaque Espigão de Iracema. Eu quero que você destaque Centro Cultural Dragão do Mar, que é a referência a qual essa informação passou, né? Que são os conjuntos para o qual essa informação foi apresentada. E olhando para esses 2 conjuntos, que você enxergue claramente onde que está a interseção dos 2. Onde que está a interseção? Nas regiões de número 5 e 6. Ali dentro das regiões 5 e 6, eu tenho que ter um total de quantos elementos? Eu tenho que ter um total de 50 elementos. Só que quantos elementos que eu já tenho? Eu já tenho 20. Então significa que para a região de número 6, vão sobrar quantos? Vão sobrar 30. Então aqui eu vou ficar com 50 menos 20, que vai ter que ser 30. Perfeito? E aí, esses 30 elementos aqui, eu vou dizer que são 30 elementos que visitaram somente 2 dos 3 pontos turísticos. Eles visitaram somente Espigão de Iracema e, porque tem a ver com interseção, e Centro Cultural Dragão do Mar, certo? Que aí eu não vou anotar tudo aqui não. Mas ó, olha o cuidado que eu estou usando. Isso aqui tudo é fundamental, gente. Usar o elemento restritivo, de que ele pertence a 2 regiões exatamente, e esse E não é enfeite, é porque essa região que está aqui, ela é uma região de interseção. Então o conectivo que eu associo a uma região de interseção é o conectivo E, fechado? Vamos para uma outra informação que a gente tinha aqui que era importante, então essa que está aqui, ó, a gente risca, beleza? Essa região que está aqui a gente risca. Bora lá, nós temos 30 que visitaram somente o Mercado Central. Isso aqui, cuidado. Se esses 30 visitaram somente o Mercado Central, onde que eu vou colocar esses 30 aqui na minha representação por diagramas? Eu vou colocar os meus 30 na região de número 1, certo? Eles visitaram somente o Mercado Central. Os elementos que visitaram somente o Mercado Central são os elementos que estão na minha região de número 1. Ah, eu achei que 30 fosse o total de elementos dentro de Mercado Central. Poderia até ser, se ele tivesse tirado somente aqui desse texto. Se ele falasse para vocês que 30 visitaram o Mercado Central, aí sim, esse 30 teria a ver com a soma de todas essas regiões. Mas ele disse que são 30 que visitaram somente o Mercado Central. Então deu a entender que estaria na região de apenas um conjunto, que é a região de número 1. Beleza? Muito bem, mais uma informação que nós utilizamos. Agora falta a gente trabalhar ali com os totais, que vão nos permitir fechar aqui o enunciado. Ah, e um detalhezinho que também passou batido e que muitas vezes vocês não dão crédito, que é o seguinte. Tá vendo essa informação aqui no final? Olha, considerando que todos os participantes tenham visitado pelo menos um desses 3 pontos turísticos. Cara, isso aqui é decisivo. O que o pelo menos um passa a ideia? O pelo menos um, ele passa a ideia do conectivo ou, ele passa a ideia de união. Para estar em pelo menos um desses 3 conjuntos, tem que pertencer à união desses 3 conjuntos. Por que eu estou falando que é uma informação importante? Essa informação do final, que muitas vezes vocês simplesmente ignoram, ela é a garantia que eu tenho de que aqui, olha, do lado de fora, eu tenho 0 elementos. Como todos os participantes visitaram pelo menos um dos 3 pontos turísticos, eu não posso ter elementos aqui fora. Por quê? Um elemento ali fora indicaria para mim que ele não visitou qualquer um dos 3 pontos turísticos, o que invalidaria o que foi colocado no enunciado, tá bom?
Cuidado com esse tipo de informação em provas do CESP, porque isso que está aqui é decisivo, tá bom? Muitas vezes eles vão usar essa fala com vocês. Ah, todos visitaram pelo menos um. Sempre que ele trouxer a ideia de que todos estão em pelo menos um dos conjuntos citados, é porque eles estão falando da união. Estar na união implica não ter elementos do lado de fora. Fechado? Bem, o total que a gente tem aqui dentro de mercado central é 95. Isso foi passado aqui no inicinho, olha. 95 visitaram o mercado central, tá vendo aqui? Então eu vou jogar essa informação, sabendo que dentro de mercado central a gente tem que ter um total de 95 elementos. Para a minha região de número 4, vai sobrar então 90, menos 30, menos 15, menos 20. Se você somar para mim aí 30 com 15 está dando 45, 45 com 20 está dando 65. Para 90 vai acabar sobrando 30, né? Peraí que eu acho que eu fiz alguma continha errada aqui, não foi? 30, 15, 20. Para a gente fechar nos 95 de mercado central, tá certo. É porque aí o 30... Ah, não, é porque é 95. Eu tô colocando aqui 90, mas são 95. Então é isso aqui, ó. 30 com 15 está dando 45. 45 com 20 está dando 65. Para 95 está sobrando 30, então. Esses 30 são aqueles 30 que visitaram somente mercado central e Centro Cultural Dragão do Mar. Dentro do conjunto Espigão de Iracema, eu tinha que ter quantos elementos ao todo? Eu tinha que ter 80. Então olha para cá, dentro aqui, olha, do conjunto Espigão de Iracema tem que ter 80. Vou trazer para cá só para que vocês tenham aí uma resolução. Na minha região de número 3, então, eu ficaria com 80, menos 15, menos 20, menos 30. 20 com 30 está dando 50, 50 com 15, 65. Para 80 está faltando 15, certo? Na minha região de número 3, então, eu ficaria com 15 elementos, que seriam aqueles 15, então, que visitaram apenas o Espigão de Iracema. Dentro do conjunto Centro Cultural Dragão do Mar, a gente tinha um total de 90 elementos. Como a gente já tem ali 30, 60 e 30, então eu fico com 90, menos 30, menos 20, menos 30. Faça as contas aí comigo, ó. 30 com 30 está dando 60, 60 com 20 está dando 80, para 90 acabam sobrando 10. Perfeito? De novo, claro que na hora da prova você não vai gastar o tempo que eu gastei para fazer a explanação aqui, porque aqui vocês viram eu fui revisando vários detalhes, né? Na hora da prova também não precisa ficar aqui carregando muito a sua resolução, apresentando todos os dados. Isso aqui é só uma forma de deixar para vocês aí o caminho que a gente foi seguindo aqui. Então, para quem representou por 3 diagramas, a distribuição ficaria basicamente dessa forma. Região 1 com 30 elementos, região 2 com 15, região 3 com 15 também. Região 4, 30, região 5 com 20 elementos, região 6 com 30, região 7 com 10 e a minha região de número 8 com nenhum elemento. Passemos então à análise dos itens. Hora de contar com os 4 pontinhos aí referentes a esse enunciado. O primeiro deles veio dizendo o seguinte: mais de 15 dos participantes do evento visitaram, olha aqui, visitaram somente o Centro Cultural Dragão do Mar. Me ajuda aí, fala aí. Quantos que visitaram somente o Centro Cultural Dragão do Mar? Olha aqui, Centro Cultural Dragão do Mar, tá aqui. Quantos desses visitaram somente o Centro Cultural Dragão do Mar? Foram 10. Então significa que esse item que está aqui foi um item de prova errado. Ele falou para mim que foram mais de 15. Nós vimos que são 10, então item errado. Perfeito? Veja aí se você marcou o gabarito errado, mas veja se a sua resposta foi certa, né? Ah, marquei o gabarito letra E porque eu achei 12. Não, peraí. Gabarito é letra E, mas você tem que ter encontrado 10. Foi isso aí? Então show de bola, põe esse aí na sua conta. Maravilha. Próximo item. Menos de 12 dos participantes do evento visitaram somente o Espigão de Iracema e o Mercado Central. Aqui, ó. Esse é um item que derruba muita gente, tá bom? Por quê? Porque ele vai trazer a ideia de E, que passa a noção de interseção. E esse somente é um elemento restritivo. Ele está pedindo, em outras palavras, para que você, no seu diagrama, observe uma região de interseção entre esses dois conjuntos, mas a região da interseção que pegue exclusivamente esses dois conjuntos. Então me ajude aqui. Onde está aí a interseção de Espigão de Iracema e Mercado Central? Interseção de Espigão de Iracema e Mercado Central está aqui. Só que qual ou quais dessas regiões aqui atendem àquela condição restritiva de somente? Quantos daqueles elementos que estão na interseção estão somente em Mercado Central e Espigão de Iracema? Aí vocês concordam comigo que são esses 15 aqui, olha? Apenas esses 15 estão somente em Mercado Central e Espigão de Iracema.
Ah, mas por que eu não posso pegar o 20 agora? Porque aqueles 20, apesar de estarem na interseção de Mercado Central e Espigão de Iracema, esses 20 aqui, olha, eles também fazem parte do Centro Cultural Dragão do Mar. Então, cuidado com eles, tá bom? Resposta para o nosso segundo item teria que ser 15. Como ele diz pra gente, então, que são menos de 12, esse item que tá aqui foi um item de prova errado. Resposta correta, isso aí, 15, ok? Bora pro próximo item? Vem comigo, para não, para não, para não. Dá uma olhadinha. Que aí o julgamento dos itens em si, tá vendo? Olha, a gente faz rapidinho. O terceiro item diz que mais de 50 dos participantes do evento, observem, não visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Essa ideia de negação é como se fosse uma ideia do complementar, né? Claro que você não precisa ficar indo nesse ponto, mas aqui deixa eu te chamar a atenção para isso. A ideia da negação teria a ver com a ideia do complementar dos que visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Então olha para cá. Onde que estão os elementos que visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar? Aqui, olha, nessa região eu tenho os elementos que visitaram Centro Cultural Dragão do Mar. Então, os que não visitaram são todos aqueles que não estão nessa região de amarelo, que é como se fosse a ideia do complementar. Cuidado, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quem aqui que não visitou o Centro Cultural Dragão do Mar? Esses 30 que aqui estão, esses 15 e esses caras aqui. Tudo bem que nesse exercício, aqueles caras que estão ali fora do diagrama, eles nem fazem diferença, porque eles são zero. Mas a gente já teve questões de prova em que os caras do lado de fora fizeram diferença. Quem não visita o Centro Cultural Dragão do Mar é quem não está dentro do conjunto Centro Cultural Dragão do Mar. Se aqui fora, só para deixar claro para vocês, se aqui fora eu tivesse 20 elementos, por exemplo, eu teria que somar aqueles 20 também, concordam? Aqueles 20 que estivessem ali fora também não estariam dentro do conjunto Centro Cultural Dragão do Mar. Então, muito cuidado, porque se aqui fora eu tivesse algum elemento e se ele tivesse colocado simplesmente essa soma como parâmetro para o julgamento do item, muita gente marcaria só aquela soma. Fica ligado nisso, tá bom? Pra gente aqui, então, o item vai estar correto, né? Se a gente for somar aí, ó, 30 mais 15, e vou fazer questão de colocar até aquele zero ali do lado de fora, eu sei que o zero na conta ele não faz diferença, mas o meu objetivo é te mostrar que quem estava do lado de fora também teria que ser somado, certo? Então esse 30 mais 15 mais 15 mais 0 vai acabar dando quanto? Vai acabar dando 60. E aí como ele falou pra gente que foram mais de 50, esse item que está aqui vai ser um item de prova considerado correto, ok? E, por fim, último item desse enunciado falava que menos de 180 pessoas participaram do evento. Quando ele coloca pra gente essa pergunta que está aqui, ele está direcionando a gente para o total de elementos, certo? Então, a gente vai ter que somar todas essas parcelas. Eu vou somar aqui nessa tela mesmo, para poder facilitar a visualização, tá? Então aqui, olha, o meu total de elementos acabaria sendo, primeiro, que aqui você não precisa nem somar o 30 com o 15, com o 20, com o 30. Porque você já sabe que aquelas 4 parcelas tem que fechar aqui no total do que eu tinha dentro de Mercado Central, não é? Então você pode pegar esse 95 e somar direto com 15, com 30 e com 10, tá bom? Ou qualquer outro desses conjuntos que a gente tivesse aqui, né? Ah, professor, eu preferi pegar aqui, olha, esse Espigão de Iracema, que eu já sabia que dava 80, e somar com 30 e com 10. Fique à vontade aí. Eu aqui vou abrir o meu total mostrando todas as parcelas para que vocês entendam que a gente teria que somar todas as regiões. Então tá aqui, olha, seria lá o 30 mais o 15 mais o 20 mais o 30, que foi onde eu falei para vocês que isso já dava 95, mais aqueles 15 que ficam ali em Espigão de Iracema, mais os 30, que são aqueles que estão somente em Espigão de Iracema e Centro Cultural Dragão do Mar, e aqueles que estão somente no Centro Cultural Dragão do Mar. Se você somar tudo isso aí para mim, confira, 30 com 15 com 20 com 30, 95, 95 com 15 vai ter que dar 110, 110, não, somei errado, 15 com 15, 30, 30, 90, resumindo, isso aqui vai dar 150, não é? Isso aí, 150, fechado? Esse daqui então foi o total de pessoas. Como aqui do lado de fora não tinha elementos, deixa indicado até essa soma aqui do zero também, só para deixar claro que se eu tivesse elementos ali do lado de fora, eles também teriam que ter sido somados. Perfeito? Daqui então, 150, a gente acaba chegando no item de prova que foi considerado errado, não é? Como ele colocou para a gente aqui que foram menos de 180 pessoas
menos de 180 pessoas, tá certo, porque a resposta aqui então foi 150. Beleza? Maravilha, maravilha. Passamos então por essa sequência aí, onde nós resolvemos aqui 4 itens que foram aplicados aí para esse enunciado, cargo de analista de sistemas do BNB. Prova, portanto, para cargo de nível superior, aplicado pelo CESP no finzinho aí do ano de 2018. Vamos dar uma olhada em mais uma dentro desse bloco. Essa que está aqui foi prova para cargo de técnico tributário da Receita Estadual, concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, provinha aplicada em dezembro de 2018 pela Banca CESP. Deixo aqui para vocês o enunciado com o indicativo de que a prova foi de múltipla escolha, tá? Apesar de ser prova do CESP, essa que está aqui no estilão tradicional de múltipla escolha. Prova da Cefaz Rio Grande do Sul, essa que está aqui veio como para o cargo de técnico, mas lembrando que o cargo de técnico tributário é um cargo para nível superior, tá? Enunciado de uma das questões da prova dizendo que em um determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Sabe-se que foram atendidos 18 contribuintes com pendências de IPTU, 23 contribuintes com pendências de IPVA, 8 contribuintes com pendências de IPTU e IPVA. Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem a IPVA foi igual a... E aí vem aqui então as nossas alternativas, ok? Então lá vamos nós. Temos aqui dois conjuntos. Temos aqui, olha, conjunto IPTU e temos aqui conjunto IPVA. Apenas dois conjuntos, certo? E aí ele coloca pra gente então o seguinte, olha, 18 contribuintes tinham pendências de IPTU. Então, IPTU vai ser a soma dessas duas regiões, certo? Ele não falou que são 18 somente IPTU. Então, IPTU vai vir da soma dessas duas parcelas. IPVA são 23. IPVA são 23, deixando claro que a gente está citando aqui um universo de 50 contribuintes. Então, eu vou até colocar aqui, olha, como se fosse o meu conjunto universo, com um total de 50 elementos. Beleza? Ele passa para a gente aqui uma informação que é decisiva, né? Que é justamente da interseção. Ficou claro para vocês que esse E, é o que eu estou falando, o E não pode ser um enfeite na sua leitura desse tipo de exercício. O E aqui ele é decisivo. O E ele traz para mim a interpretação do que na representação dos conjuntos a gente vai associar. Então o E passa a ideia daqui, olha, dos elementos que pertencem aos dois. Os elementos que vão estar na interseção, que são 8. Daí agora então a gente abre para o término dos cálculos. Se eu tenho 8 que pertencem a IPTU e IPVA, aqueles que tinham pendências apenas com IPTU acabariam sendo quantos? Acabariam sendo 18 menos 8, que vai ter que dar 10, ok? Quantos que vão ficar ali na minha região à direita? Ou seja, quantos que seriam aqueles que têm pendências somente com IPVA? Somente IPVA eu ficaria com 23 menos 8, que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 15. E o próprio enunciado, olha como que as informações são passadas aqui e como tem hora que a gente não dá atenção a elas. Ele coloca, olha, nós tínhamos pessoas que tinham pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Quando ele coloca pra gente que esses contribuintes tinham pendências com outros tributos, ele dá a entender que eu vou ter elementos, olha, aqui do lado de fora. Ele não usou uma referência que a gente teve no enunciado anterior, que foi de que todos os contribuintes tinham pendências com pelo menos um daqueles dois. Ele não falou isso, certo? Ele falou que tinham aqui pendências com IPTU, IPVA e outros tributos. Então ele abriu margem para que aqui fora nós tivéssemos elementos. Tanto que a pergunta é direcionada justamente para esses caras, cujas pendências não se referiam nem a IPTU nem a IPVA. Que conta que eu faço então para fechar o exercício? Aqui do lado de fora, eu ficaria com 50 menos 10, menos 8, menos 15. Se você soma 10 com 8, está dando 18. 18 com 15 vai dar 33. 33 para 50 acaba sobrando quanto? Acaba sobrando 17. Então nós tínhamos aí 17 contribuintes que não tinham pendências nem com IPTU nem com IPVA, com outros tributos. Gabarito correto para essa, letra D, está aqui para vocês. Tá bom? Ficamos entendidos com relação a essa que está aqui? Show de bola. Deixa só eu fazer uma observação na questão anterior,
Se você já se deu por satisfeito, pode fechar esse videozinho aí, porque a gente fechou esse bloco, tá bom? Mas aqui na questão anterior, deixa eu só fazer um questionamento para vocês, que é o seguinte: suponhamos que eu perguntasse para vocês quantas pessoas aqui que visitaram Mercado Central ou Espigão de Iracema. Vamos supor que eu te perguntasse isso, tá bom? Naquela questão lá, que a gente resolveu no início do bloco, suponhamos que eu te perguntasse o seguinte: quantos que visitaram Espigão de Iracema ou Centro Cultural Dragão do Mar? Moçada, qual que é a jogada que a gente tem que fazer? O conectivo ou, qual que é a interpretação que eu faço? O conectivo ou, ele não passa para mim ideia de união? É isso que vocês têm que internalizar. E não adianta num momento a gente acreditar nisso e em outros não. O ou é união. Isso, mas se você não ligar o nome da pessoa aqui, não vai adiantar. Então falei de ou, falei de união. O que eu preciso que você faça? Que você olhe para esses dois conjuntos. Eu não estou falando aqui de Espigão de Iracema e de Centro Cultural Dragão do Mar, então preciso que você mire o olhar nesses dois conjuntos. Tá aqui, olha. Espigão de Iracema, Centro Cultural Dragão do Mar, que são os conjuntos para os quais a minha pergunta fez referência. Agora, tendo em vista aqueles dois conjuntos, você representa para mim a união, porque o ou passa a ideia de união. Então olha para cá. União implica colorir tudo o que faz parte desses dois conjuntos. Então, quantos visitantes estiveram no Espigão de Iracema ou no Centro Cultural Dragão do Mar? Seria a soma das parcelas, 15 com 15, com 20 com 30, com 30 com 10. Perfeito? Todas as regiões que eu destaquei ali fazem parte da união dos conjuntos Espigão de Iracema e Centro Cultural Dragão do Mar. Agora, e se ele tivesse falado para mim o seguinte: eu quero que você pegue aí os elementos que visitaram ou o Espigão de Iracema ou o Centro Cultural Dragão do Mar. Se ele utilizasse aqui, ao invés do ou simples, que ele utilizasse o ou. O que mudaria nessa história? O ou, a gente não sabe que passa uma ideia de apenas um. Então, se eu falo para vocês que o elemento foi visitar ou o Espigão de Iracema ou o Centro Cultural Dragão do Mar, quem que eu tiraria agora da brincadeira? Eu tiraria a interseção entre esses dois conjuntos. Então vejam, aqui eu tenho elementos que visitaram o quê? Apenas o Espigão de Iracema, concordam? E aqui eu teria elementos que visitaram o quê? Apenas o Centro Cultural Dragão do Mar. Aliás, digo até mais, né? Como ele fala aqui que tem que ter visitado ou o Espigão de Iracema, que aqui eu estava colorindo uma região que ficaria errada. Se eu quero que você mostre para mim os elementos que visitaram ou o Espigão de Iracema ou o Centro Cultural Dragão do Mar, a coisa seria até mais restritiva. Seriam o quê? Seriam o 15 e o 10, que é a ideia de pertencer ao quê? A apenas um deles. Perfeito? Então fiquem ligados justamente na interpretação dos conectivos, que acaba sendo realmente importante. Tá bom? Muito bem, fechamos esse bloco, onde, além da resolução em si, a gente vai levando aí de quebra uma revisãozinha sobre esses conteúdos. Deixa eu só trazer aqui meu muito obrigado, para deixar claro para vocês então que esse bloco está encerrado. Moçada, fechamos então esse bloco por aqui. Um forte abraço para todos. Valeu!